Você está ouvindo Unguento do Ogro. Uma pequena dose de história e informação. Os apreciadores de produtos culturais relacionados a temáticas históricas devem ter notado que nos últimos anos ocorreu uma facilitação no acesso a eles. Em parte, isso ocorreu porque a revolução digital ainda em curso facilitou um processo mais amplo, e não necessariamente novo, de interesse social pelo passado, que tem, como fases anteriores, por exemplo, o surgimento e consolidação de museus e arquivos, obras literárias, programas de rádio e TV, websites, podcasts e canais do YouTube que discutem temas históricos são uma das faces atuais daquilo que se convencionou chamar de história pública. De fato, cada vez mais se fala de história pública. Mas o que é isso? Eu sou o Enzo e neste Unguento do Ogro falarei um pouco da definição e evolução do termo. É quase um lugar comum dizer que os seres humanos são sujeitos dotados de consciência histórica, ou seja, eles possuem carências de orientação que são preenchidas a partir de perspectivas orientadoras construídas na relação entre as experiências acumuladas, tanto em âmbito pessoal como em âmbito coletivo, e as intenções no tempo. Diante do conjunto das perturbações da ordem da vida cotidiana, os humanos realizam um trabalho intelectual que adequa essas experiências, ou seja, o passado que nos chega, às intenções, perspectiva de futuro, de forma a criar um sentido para a vida, um direcionamento que une passado, presente e futuro. Dito isso, nós, seres humanos, somos dotados com essa capacidade de avaliar as experiências acumuladas por gerações e criar orientações para agir a partir delas. A consciência histórica é considerada por muitos como um universal antropológico, como defende um autor alemão, Johann Friesen. Ora, dizer isso não significa que todas as pessoas do planeta irão fazer um curso de graduação histórica, não é mesmo? Já que todos os humanos são dotados dessa consciência, dessa capacidade, mas nem todos se tornarão historiadores profissionais. Um dos meios, diga-se de passagem, entre muitos outros, que as pessoas usam para suprir certa necessidade de orientação temporal, é o de buscar tais experiências em canais de YouTube, podcast, museus, ficções históricas, etc. Por esse prisma, a história é uma das bússolas orientadoras da vida política, social e cultural contemporânea, como defendem os organizadores de uma obra sobre história pública no Brasil. Entendamos melhor esse ponto. Antes de mais nada, como lembra Jill Liddington, a história pública é um conceito escorregadio. Se é difícil definir história e público, ou seja, cada termo em si, imagine pensar um conceito que engloba os dois. Liddington faz esse esforço e considera a história pública a partir do ponto de vista prático. Segundo a autora britânica, ela seria a apresentação popular do passado para um leque de audiências por meio de museus e patrimônios históricos, filmes. Por outro lado, segundo a mesma, o estudo da história pública estaria ligado a como adquirimos nosso senso de passado. Juniel de Almeida e Marta Rovai tentam delimitar algumas fronteiras e contrapõem a história pública àquela praticada nas universidades. Segundo as autoras, a principal diferença entre elas é que a primeira, no caso da história pública, ela propõe uma ampliação do espaço e do seu público, e também uma ampliação dos usos do conhecimento histórico. Ou seja, não se trata apenas de ensinar e divulgar certo conhecimento, mas, segundo elas, também de construir um caminho de diálogo com a comunidade, para que essa reflita sobre a sua própria história e a relação entre passado e presente. Esse é um ponto fundamental. Muitas vezes acreditamos que a história pública se reduz àquilo que se convencionou chamar de divulgação histórica ou divulgação científica histórica. Importante dizer, contudo, que para muitos essa é apenas uma das submodalidades de história pública. Ricardo Santiago, que entende a história pública como uma área de estudo, chamou tal submodalidade de história feita para o público, mas ainda existiriam outras dentro do guarda-chuva da história pública, tais como a história feita com o público, a história feita pelo público e a história e público. Tal divisão
é fruto de vários desenvolvimentos ocorridos em âmbito acadêmico desde a criação do termo. Leadington nos lembra que o conceito surgiu em meados dos anos 70 na Universidade da Califórnia para dar um novo nome para a história mais velha de todas. O termo se referia ali, naquele momento, ao emprego de historiadores e do método histórico fora da academia, ou seja, fora da universidade. A ênfase, num primeiro momento, então, estava na questão da empregabilidade no espaço público. Decorrente desse movimento, foi criado até um periódico naquela universidade, The Public Historian, que existe até hoje. Essa perspectiva, no entanto, não é única, ou seja, a perspectiva estadunidense. É possível falar de uma vertente australiana, marcada por um engajamento em batalhas comunitárias para defender e preservar subúrbios da classe trabalhadora e australianos nativos. E também é possível falar de uma vertente oriunda da Grã-Bretanha, que dá grande ênfase ao uso público da história com fins de justiça social. No Brasil, a primeira iniciativa de reflexão sobre o termo, sobre o conceito, ou sobre essa potencial área, ocorreu em 2011, ano que foi realizado o curso Introdução à História Pública, que resultou no livro de mesmo nome. No ano seguinte, foi criada a Rede Brasileira de História Pública e passaram a ser realizados simpósios internacionais. Desde então, as atividades da rede se capitalizaram pelo país, surgiram programas de pós-graduação, núcleos e grupos de pesquisa, além de diversas obras sobre história pública em território brasileiro. Dizer isso não significa que a história pública não era feita no Brasil antes de 2011. A diferença é que, para além da atuação efetiva, ali passou a existir uma reflexão sobre ela e a constituição de um campo específico. A criação de uma rede de pesquisadores e o processo de profissionalização dedicados à história pública foi fundamental para a área, se é que podemos chamá-la assim. Ante a existência de diversos riscos postos pela disseminação de falsificações do passado, fins meramente políticos e sem qualquer compromisso com os pressupostos teóricos, metodológicos da ciência histórica, uma organização maior dos historiadores se fez necessária. O projeto do historiador, criado no ano de 2018, é fruto, ao menos indireto, desse processo de ampliação do campo da história pública no Brasil nos últimos anos, partindo da famosa premissa de que se divulga para melhor compreender o que se faz. Um grupo de jovens historiadores goianos começou a escrever textos visando atingir um público mais amplo. No ano seguinte, 2019, iniciou as gravações do podcast do blog. Claro, não estamos sozinhos, e pelo contrário. Muitos projetos têm se tornado célebres no país que fazem essa divulgação científico-histórica, divulgação histórica. História FM, xadrez verbal, nerdologia de história, história pirata. Todos esses projetos se propõem a fazer uma submodalidade de história pública, que é a história feita para o público. Ou seja, isso é um integrante de uma vertente de história pública, uma parte do todo. E fica aqui a indicação para que vocês conheçam todos esses projetos. Agora, para aqueles que querem conhecer um pouco a respeito da história pública, nos seus aspectos teóricos, ficam algumas indicações. Um primeiro livro, chamado Introdução à História Pública, foi organizado por Juniele Rabelo de Almeida e Marta Gouveia de Oliveira Rubai e publicado em 2011. Tal livro possui no seu corpo o texto que é a História Pública de Leadington, citado no episódio, além da própria introdução dessa obra que também utilizamos. Um segundo livro que indicamos se chama História Pública no Brasil, organizado por Ana Maria Maúde, Juniele Rabelo de Almeida e Ricardo Santiago. Publicado em 2016, esse livro contém o texto Duas Palavras Muito Significadas, alguns comentários sobre a história pública no Brasil, de autoria de Ricardo Santiago, um artigo também citado nesse episódio. Para aqueles que querem um guia prático, fica a indicação de Public History de Fay Sayer. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
Historiador. Estamos em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. E se você gosta do nosso projeto e pode colaborar financeiramente, você pode nos apoiar pelo Catarse, catarse.me/ogrohistoriador. Mas se você não puder colaborar financeiramente, tudo bem, não tem problema. Se você compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais e chamar os seus amigos e parentes para nos ouvir, isso também ajuda muito na divulgação do projeto. Lembrando que nós mudamos um pouco o nosso formato de produção. Agora temos 2 podcasts por mês, a cada 15 dias. Um é o Unguento do Ogro, o episódio solo de cada membro. E depois, na outra quinzena, o episódio padrão, como este, de cerca de 1 hora. Intercalando também, quinzenalmente, um texto inédito no nosso site, ogrohistoriador.com. Agradeço pela audição até aqui e até a próxima.